O que você vai ouvir não é apenas uma história de superação física, é uma jornada espiritual. Porque quando a dor bate forte, quando o corpo parece não aguentar, quando os médicos dizem que a recuperação será lenta ou quase impossível, é ali que Deus se manifesta. É no silêncio de uma noite solitária, entre lençóis de hospital, que um coração quebrado pode ouvir a voz suave do Senhor dizendo: "Eu estou contigo." E esse sussurro muda tudo. Esse sopro de fé renova forças, dá sentido à dor e transforma cada lágrima em sementes de esperança. Você consegue imaginar quebrar a perna em tantos fragmentos que os próprios especialistas dizem que voltar a andar é quase improvável? Foi exatamente isso que aconteceu. Cada osso despedaçado parecia gritar que a vida estava acabada, que os sonhos estavam sendo interrompidos. Mas foi nesse vale escuro que uma luz começou a brilhar. Uma luz que não vinha das máquinas nem dos aparelhos hospitalares, mas da presença real de Jesus Cristo, que esteve ali, ao lado daquele leito, transformando sofrimento em encontro, dor em revelação, desespero em milagre. E eu sei que enquanto você escuta essa introdução, o seu coração talvez esteja se conectando com essa verdade. Porque todos nós carregamos, em algum momento da vida, fragmentos quebrados, relacionamentos que se partiram, promessas que não se cumpriram, feridas que não cicatrizaram. Mas a boa notícia é que, assim como no testemunho que vamos acompanhar, Deus continua agindo. Ele continua restaurando, Ele continua mostrando que nada é impossível para Ele. Por isso, eu quero que você permaneça comigo até o fim desse vídeo. O que você vai ouvir pode reacender sua fé. Pode reacender a certeza de que existe um propósito para cada lágrima, para cada cicatriz. Esse testemunho não é apenas sobre alguém que voltou a caminhar. É sobre alguém que aprendeu a andar novamente com Deus, passo a passo, cada vez mais firme, cada vez mais confiante de que o Senhor tem planos maiores do que qualquer dor. E eu aproveito para te pedir algo muito especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, clique agora em inscrever-se, ative o sino das notificações e deixe o seu joinha nesse vídeo. Cada ação sua ajuda a espalhar mais testemunhos, mais mensagens de fé, mais histórias que podem alcançar corações que hoje estão sofrendo e precisam ouvir que há esperança. E mais, compartilhe aqui nos comentários o seu testemunho. Nós queremos muito ouvir você. Queremos que esse espaço seja um lugar de troca, de apoio, de fortalecimento mútuo. Quem sabe a sua história não se torna o próximo vídeo que vai impactar milhares de pessoas. Então, prepare o seu coração. Abra-se para sentir essa conexão que vai além das palavras, porque não se trata apenas de ouvir uma história, mas de viver uma experiência. Uma experiência de fé, de milagre e de amor divino que atravessa as paredes de um hospital e alcança a eternidade. Porque quando Deus decide agir, não há limites, não há impossíveis, não há barreiras. Ele nos ensina que o sofrimento pode ser o caminho para a vitória e que cada dor pode ser transformada em testemunho vivo de esperança. E é exatamente isso que você vai acompanhar agora. Uma vida que foi quebrada em muitos pedaços, mas que foi restaurada por inteiro pelo toque do amor de Jesus. Uma história que não termina no sofrimento, mas que abre caminho para algo muito maior, algo que está prestes a ser revelado. O acidente aconteceu de repente, como uma dessas reviravoltas que ninguém imagina viver. Um segundo antes tudo parecia normal. E no instante seguinte, o chão parecia ter desaparecido. A cena que se desenrolou foi brutal e silenciosa ao mesmo tempo, como se o tempo tivesse desacelerado apenas para registrar cada detalhe. O impacto foi tão forte que a dor veio como um choque que não se limitava ao corpo. Era uma dor que atravessava também a alma. O som metálico do acidente ecoava como um pesadelo. E quando finalmente a poeira assentou, a realidade se impôs com uma clareza dolorosa.
A perna estava quebrada em vários fragmentos. Não era apenas uma fratura simples. Era um corpo dilacerado, um futuro incerto, um abismo se abrindo debaixo dos pés. As sirenes começaram a se aproximar. Luzes azuis e vermelhas dançavam sobre as paredes ao redor, e no meio daquele caos, uma pergunta ecoava como um grito silencioso. Por que comigo? Talvez você já tenha feito essa mesma pergunta em momentos de dor, quando a vida te pega de surpresa, quando algo se quebra dentro de você, seja no corpo, na família ou no coração. Naquele instante, a sensação era de impotência total, como se cada segundo se arrastasse carregado de medo. Os paramédicos chegaram rápido, cada um cumprindo seu papel com precisão, mas mesmo assim, no olhar deles, já havia uma sombra de preocupação. Era como se não fosse apenas a perna que estivesse fraturada, mas toda a esperança. O caminho até o hospital foi longo, mesmo sendo curto. As luzes que passavam pela janela da ambulância se misturavam às lágrimas, e cada curva parecia empurrar mais fundo a pergunta sem resposta. Será que vou voltar a andar? Será que minha vida acabou aqui? O corpo estava imobilizado, mas a mente corria em desespero, projetando cenários de um futuro preso a limitações, de sonhos interrompidos pela dor. E foi nesse espaço, entre a dor física e a agonia emocional, que algo começou a mudar. No leito de hospital, as palavras dos médicos eram técnicas objetivas, sem espaço para ilusões. Eles explicavam que a gravidade da fratura tornava a recuperação imprevisível. O osso estava despedaçado, em fragmentos, como um quebra-cabeça impossível de montar. Para a ciência, era apenas mais um caso complicado. Para o coração que estava vivendo aquilo, era como ouvir uma sentença de fim. E talvez você conheça essa sensação de escutar de alguém que não há muito o que fazer, que as chances são pequenas, que os caminhos estão bloqueados. É como se a voz da razão apagasse a chama da fé. Mas existe algo misterioso que acontece exatamente quando a fé parece se apagar. É como se no instante em que a escuridão se fecha ao nosso redor, uma fagulha de luz começasse a brilhar de dentro para fora. No silêncio frio de um quarto hospitalar, entre máquinas apitando e corredores cheios de pressa, aquela alma ferida começou a ouvir outra voz. Uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Uma lembrança distante de Jesus carregando a cruz, suportando cada dor, cada ferida, cada gota de sangue derramado. E no contraste entre o corpo quebrado e a imagem de Cristo crucificado, nasceu uma identificação inesperada. Se ele suportou, eu também posso suportar. Se ele venceu a dor, eu também posso vencer. E foi assim que aquele acidente, que poderia ser apenas um ponto final, começou a se transformar em uma vírgula, em uma pausa carregada de significados. Cada lágrima derramada se misturava com orações silenciosas. Não eram orações longas, bem elaboradas, eram sussurros, gemidos, palavras quebradas como os ossos, mas que subiam ao céu com força. Senhor, não me deixa sozinho. Se tu estás aqui, me ajuda a suportar. O interessante é que mesmo quando o corpo está imobilizado, a fé pode se mover. E foi isso que aconteceu. Os dias no hospital pareciam intermináveis. Cada minuto era uma batalha contra a dor, contra os pensamentos de desistência. Mas no meio dessa luta invisível, algo sobrenatural começou a se manifestar. Os médicos se surpreendiam com a resistência, com a forma como o corpo respondia, com a velocidade de pequenas melhoras que não eram esperadas. Eles olhavam para os exames como quem observa um mistério, tentando encontrar explicações técnicas. Mas, no fundo, havia algo além da ciência acontecendo ali. E talvez você esteja acompanhando essa história e sentindo que também tem áreas da sua vida despedaçadas, fragmentadas, aparentemente sem solução. E é justamente por isso que essa narrativa é tão poderosa.
porque ela nos lembra que o milagre não começa quando tudo está perfeito, mas quando tudo parece perdido. O acidente não foi apenas um evento físico, foi um chamado espiritual. Um lembrete de que Deus fala até no barulho do impacto, até no silêncio frio de um hospital, até quando tudo parece estar caindo aos pedaços. Enquanto a perna era reconstruída pedaço por pedaço, uma reconstrução maior estava acontecendo por dentro. O coração que antes estava sufocado pelo medo começava a respirar esperança novamente. O acidente que tinha o poder de esmagar uma vida se tornou o terreno fértil para uma transformação radical. E cada passo da recuperação, cada palavra de encorajamento, cada olhar de fé que surgia em meio à dor, era como uma semente plantada que no tempo certo floresceria em testemunho. É impossível ouvir essa parte da história sem sentir que há um convite sendo feito também a nós. Um convite para acreditar que mesmo os maiores fragmentos podem ser colados novamente pelas mãos de um Deus que não desiste de ninguém. O acidente não foi apenas o início de uma dor, mas também o início de uma revelação. Uma revelação de que existe um propósito por trás de cada lágrima, de que existe uma mensagem escondida até nos escombros de um corpo quebrado. E eu quero te desafiar agora a declarar em voz alta, aí onde você está, uma palavra simbólica que resume esse momento. Eu creio. Se você crê que Deus pode transformar fragmentos em testemunho, escreva essa frase nos comentários. Eu creio. Essa declaração não é apenas um comentário em um vídeo, é um ato de fé. É um registro público de que você acredita em milagres e em transformação. Porque o que você acabou de ouvir é apenas o começo. A história ainda não terminou. O acidente foi real, a dor foi intensa, mas o que Deus começou a fazer ali vai muito além de ossos reconstruídos. Há ainda mais a ser revelado. Há ainda mais milagres a serem contados e você não vai querer perder o que vem em seguida. A noite no hospital parecia não ter fim. O relógio na parede marcava o tempo de maneira cruel. Cada minuto se arrastava como se fosse uma hora inteira. O corpo doía em cada fragmento, mas a dor maior não vinha apenas da fratura, vinha da sensação de estar sozinho, de carregar um peso que ninguém mais poderia entender. Entre as paredes frias e o cheiro de medicamentos, nascia um silêncio que gritava mais alto do que qualquer barulho de máquina. Era nesse vazio que o coração lutava contra os pensamentos mais sombrios. Será que vou voltar a andar? Será que a minha vida parou aqui? Essas perguntas se repetiam como ecos intermináveis, corroendo a esperança e deixando um gosto amargo de abandono. Quem já enfrentou uma madrugada em um hospital sabe que existem horas em que não há companhia, não há palavras de conforto, não há abraço que consiga preencher o vazio. É nesse espaço de solidão que os medos se tornam mais reais, mais próximos, mais sufocantes. Foi assim para ele. A cada respiração, uma lembrança da dor. A cada movimento, um lembrete da limitação. A cada olhar para a perna imobilizada, uma dúvida se formava. E se nunca mais for como antes? O corpo parecia aprisionado, mas era a alma que se debatia na tentativa de encontrar um sentido. O sofrimento físico se misturava ao emocional. Não era apenas a carne ferida, eram os sonhos que pareciam despedaçados. Planos que antes eram tão certos, agora estavam cercados por pontos de interrogação. Caminhar, trabalhar, correr, abraçar com liberdade, tudo estava em risco. A dor maior era perceber que aquilo que parecia garantido podia desaparecer em segundos. E talvez você, ouvindo agora, já tenha passado por algo parecido. Aquele momento em que uma notícia, um diagnóstico, uma perda, transforma completamente o rumo da vida. Quando a segurança dá lugar ao medo e a solidão se instala como uma sombra pesada.
E nessa luta interna, os dias eram longos, mas as noites eram intermináveis. Enquanto lá fora a vida seguia, dentro do quarto tudo parecia parado. As visitas vinham, falavam palavras de encorajamento, mas iam embora. E quando a porta se fechava, restava apenas a companhia da dor. Foi nesse vazio que uma nova percepção começou a surgir. Porque a solidão tem esse poder. Ela expõe não apenas a ausência dos outros, mas também a ausência de nós mesmos, aquilo que estávamos escondendo, as fragilidades que evitávamos encarar. O sofrimento é cruel, mas também é um espelho que revela quem realmente somos, quando não temos mais nada para segurar. No silêncio, ele começou a lembrar de momentos da infância, de frases ouvidas em cultos distantes, de histórias bíblicas contadas com simplicidade. De repente, a memória da cruz surgia como uma imagem viva. A lembrança de Jesus, sozinho, carregando a cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, sofrendo, rejeitado, mas determinado a cumprir o propósito. Foi nesse paralelo que uma chama começou a se acender. Se o Filho de Deus passou pelo maior sofrimento em solidão, talvez aquela dor também pudesse ter um propósito escondido. Talvez aquele quarto de hospital não fosse apenas um lugar de dor, mas também um altar silencioso, onde a alma e Deus poderiam se encontrar sem distrações. As lágrimas escorriam de forma involuntária, não apenas pela dor física, mas pela sensação de estar sendo visitado por uma presença invisível. Era como se no meio da solidão alguém estivesse sentado ao lado da cama, sem dizer nada, apenas estando ali. Uma paz estranha, inexplicável, começava a invadir o coração. Não era a ausência da dor, mas a presença de algo maior do que ela. E foi nesse instante que a solidão deixou de ser apenas um vazio e passou a ser um espaço onde Deus falava de maneira íntima, de coração a coração. Aos poucos, a mente que antes estava cheia de desespero começou a se abrir para pensamentos diferentes. Cada lágrima parecia se transformar em oração. Não eram pedidos elaborados, eram desabafos sinceros. Senhor, eu não aguento mais. Jesus, me ajuda a passar por isso. Pai, se tu estás comigo, não me deixa desistir. Palavras simples, mas carregadas de verdade. Palavras que subiam como um clamor de quem já não tinha mais forças para lutar sozinho. E a resposta não veio em forma de voz audível, mas em forma de presença. Uma paz suave, que não se explicava pela lógica, começou a preencher o ambiente. O coração que antes estava esmagado pelo medo começou a experimentar uma leveza inesperada. Era como se o próprio Espírito Santo soprasse vida dentro de um coração cansado. O sofrimento ainda estava ali, a solidão ainda era real. Mas havia algo diferente. Já não era um abandono, era um encontro. Essa parte da jornada mostra algo profundo. Muitas vezes é no fundo do poço que encontramos a rocha firme. É no silêncio das noites de dor que descobrimos que não estamos realmente sozinhos. A solidão se torna escola, o sofrimento se torna mestre, e a fé começa a nascer em meio às lágrimas. Porque é nesse lugar onde ninguém mais pode entrar que Deus se revela de forma mais íntima. E talvez, ao ouvir isso agora, você esteja se lembrando de noites em que também chorou sozinho, em que também se sentiu abandonado, em que também se perguntou se Deus realmente estava ouvindo. Saiba que Ele estava lá. Saiba que Ele continua lá. E assim como esse sobrevivente descobriu, a presença de Deus é real, mesmo quando ninguém mais está por perto. Por isso, eu quero te convidar a deixar uma marca nesse vídeo. Escreva aqui nos comentários a palavra "Nunca estou sozinho". Essa frase será como um testemunho público, uma declaração de fé de que, mesmo em meio à dor, você acredita que a presença de Deus é real. Cada comentário é mais do que palavras na tela, é um ato de confiança. E lembre-se, isso é apenas parte do que aconteceu.
O sofrimento e a solidão foram intensos, mas ainda há muito mais a ser revelado. Porque essa história não para aqui. Ela continua a se desenrolar com sinais ainda mais fortes de que o milagre estava em movimento, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Foi em meio às noites mais frias e silenciosas que algo extraordinário começou a acontecer. O corpo estava quebrado, a perna imobilizada, a dor latejava como um lembrete constante da fragilidade humana. Mas foi justamente nesse terreno de fragilidade que um encontro inesperado aconteceu. Não foi planejado, não foi resultado de uma busca racional, foi simplesmente o coração clamando no meio da dor e recebendo resposta. No hospital, cercado por paredes brancas e sons de máquinas, o ambiente era de luta e incerteza, mas dentro daquela alma, um sussurro começou a ecoar. Não era o médico, não era a enfermeira, não era uma visita amiga. Era algo diferente, uma presença que não se podia ver, mas que se podia sentir. Ele lembrava das histórias da infância, daquelas tardes em que alguém lhe falava de Jesus como amigo, como alguém capaz de compreender cada lágrima. No passado eram apenas palavras, mas agora, ali, diante de uma dor tão real, aquelas lembranças se transformavam em vida, enquanto olhava para o teto branco e se perguntava se teria forças para suportar mais um dia, a mente começou a viajar até a imagem de Cristo carregando a cruz. O peso, a exaustão, as feridas, o silêncio. Era como se, naquele instante, houvesse uma conexão invisível entre o sofrimento humano e o sofrimento do Filho de Deus. De repente, não era mais apenas uma dor física, era uma revelação espiritual. Ele começou a perceber que não estava sozinho no leito. De alguma forma misteriosa, sentia que Jesus estava ali, ao lado, compartilhando o peso, suportando junto, sussurrando coragem em cada lágrima. A solidão que antes esmagava agora se transformava em espaço para a intimidade com Deus. O choro que antes era desespero, agora se tornava oração. Não era uma oração decorada, cheia de palavras bonitas. Eram frases quebradas, simples, mas cheias de verdade. Jesus, eu não aguento mais, mas sei que tu me entendes. Fica comigo. E foi nesse diálogo imperfeito, mas sincero, que algo aconteceu. Uma paz inexplicável começou a invadir o quarto. Não era a ausência de dor, porque a dor ainda estava ali, mas era a certeza de que a dor não era mais vivida sozinha. A Bíblia chama isso de paz, que excede todo entendimento, e era exatamente isso que estava acontecendo. Enquanto por fora o corpo estava despedaçado, por dentro o coração começava a ser reconstruído. A cada lágrima, uma sensação de alívio. A cada suspiro, uma certeza maior. Jesus está aqui. O encontro não foi feito de visões grandiosas ou fenômenos espetaculares. Foi no silêncio, na intimidade, na vulnerabilidade de um leito de hospital. Porque é nesses lugares que Deus costuma se revelar de maneira mais profunda. Quando todas as vozes externas se calam, a voz do Espírito se torna mais clara. E naquele instante, tudo fazia sentido. Cristo sabia o que era sofrer. Cristo sabia o que era se sentir só. Cristo sabia o que era carregar uma dor pesada demais para suportar. E foi ali, na lembrança da cruz, que nasceu uma esperança nova. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez desde o acidente, não viu apenas escuridão. Viu luz. Não uma luz física, mas uma luz interior que clareava os pensamentos e aquecia o coração. Era como se a alma tivesse encontrado abrigo em meio à tempestade. A dor continuava. Os prognósticos médicos eram os mesmos, mas havia algo diferente agora. Havia fé. E essa fé não era resultado de esforço humano, mas presente de Deus. O encontro com Jesus transformava o quarto de hospital em um altar invisível, um espaço de comunhão, um lugar onde a vida estava sendo restaurada antes mesmo que os ossos fossem.
Você consegue imaginar como é passar da sensação de abandono para a certeza de ser amado? Essa transição não acontece de forma natural. Ela acontece quando Deus entra na história. E foi exatamente isso que aconteceu. A história de dor estava sendo reescrita como história de amor. O acidente tinha quebrado ossos, mas o encontro com Jesus estava curando a alma. E o que antes parecia apenas tragédia começava a se revelar como milagre em construção. Cada dia que passava, aquela presença se tornava mais evidente. Nas madrugadas em que o medo voltava, havia uma voz suave que lembrava: eu estou contigo. Nas manhãs em que o desânimo tentava tomar conta, havia uma força nova para levantar a cabeça e encarar o processo. O hospital deixou de ser apenas um lugar de dor e passou a ser também o lugar onde a fé florescia. Porque é assim que Jesus faz. Ele transforma cenários improváveis em lugares de encontro. E talvez você, ouvindo essa história agora, também precise desse encontro. Talvez o seu acidente não tenha sido físico, mas emocional. Talvez os seus ossos não estejam quebrados, mas o seu coração esteja. E se for esse o caso, saiba que Jesus também está aí, ao seu lado, pronto para transformar sua solidão em companhia, sua dor em propósito, seu sofrimento em esperança. O que esse sobrevivente descobriu é que não existe momento ruim demais para que Cristo não possa entrar. Ele entra nas feridas, ele entra nos medos, ele entra nos fragmentos e ali constrói algo novo. Esse encontro não foi o fim da dor, mas o começo de uma nova caminhada. Não foi a eliminação do sofrimento, mas a revelação de um sentido maior para ele. Foi a descoberta de que existe amor em meio às lágrimas, de que existe propósito em meio ao caos, de que existe um Deus que não abandona. E isso muda tudo. Muda a forma de olhar para o amanhã, muda a forma de enfrentar a fisioterapia, muda até a forma de respirar dentro de um hospital. E foi assim que, mesmo com o corpo ainda limitado, o coração começou a se expandir. O quarto de hospital se tornou o lugar do encontro mais importante da vida. Um encontro que redefiniu tudo, que abriu portas para um novo capítulo, que deixou claro que nada seria como antes. E essa é apenas uma parte da história. Porque o encontro com Jesus foi o início de um processo ainda mais surpreendente, algo que começaria a se manifestar de maneira visível, algo que nem mesmo os médicos poderiam explicar, algo que mostraria ao mundo que os milagres ainda acontecem. O tempo parecia não passar. Cada dia no hospital era uma mistura de dor, cansaço e expectativa. Os médicos falavam em meses, talvez anos de recuperação, e não escondiam a seriedade da situação. Os ossos da perna haviam se partido em tantos fragmentos que o simples ato de caminhar novamente era descrito como algo improvável, quase impossível. A ciência se mantinha cautelosa, mas o coração que havia encontrado Jesus já não se apoiava apenas nos relatórios médicos. Existia uma confiança nova, silenciosa, porém firme, de que Deus estava escrevendo algo além daquilo que os olhos podiam ver. O milagre da recuperação não começou de forma espetacular, mas em detalhes quase imperceptíveis. No início, foi a rapidez com que a dor começou a ceder em alguns momentos. Depois, os primeiros sinais de cicatrização que surpreenderam os especialistas. Exames mostravam que o osso estava se recompondo mais rápido do que o previsto, como se cada fragmento soubesse exatamente para onde deveria voltar. Era como se mãos invisíveis estivessem alinhando, organizando, restaurando. E quem já passou por uma situação em que a medicina dá um prognóstico limitado, sabe o impacto de ver algo acontecer além do esperado. É como se a esperança se materializasse diante dos olhos. O fisioterapeuta, acostumado a lidar com processos longos e lentos, não conseguia esconder o espanto.
Os exercícios que normalmente levavam meses para apresentar resultados começaram a mostrar progresso em semanas. Cada tentativa de movimento que deveria ser um fracasso se transformava em um passo pequeno, mas significativo. E não havia explicação lógica para isso. As anotações clínicas registravam uma recuperação atípica, acima da média, fora do padrão. Para quem vivia o processo, a explicação era clara. Não era apenas a fisioterapia, não eram apenas os remédios. Era o toque de Deus agindo no corpo, no ritmo da fé. Cada avanço físico vinha acompanhado de uma transformação interior. Quando conseguia mover um pouco o pé, a lágrima que escorria não era apenas de alívio, mas de gratidão. Quando conseguia se sentar sem sentir tanta dor, o coração se enchia de louvor. Quando conseguiu dar os primeiros passos com apoio, foi como se tivesse atravessado um mar inteiro, como se estivesse revivendo a cena de Pedro caminhando sobre as águas. Era impossível não associar cada conquista a uma intervenção divina, porque a recuperação não estava acontecendo apenas na perna, mas também no coração. E quanto mais os dias passavam, mais evidente se tornava que havia algo sobrenatural em movimento. Médicos perplexos, familiares emocionados, amigos renovando a própria fé ao testemunhar. A cada visita, alguém saía impactado, dizendo: "Isso é um milagre", porque era visível que não se tratava de uma história comum de recuperação. Era a materialização daquilo que a Bíblia tantas vezes afirma, que para Deus nada é impossível. Mas o milagre não se resumia à rapidez da cura. O verdadeiro milagre era perceber que cada passo físico refletia um passo espiritual. Ao mesmo tempo em que a perna ganhava força, a fé também se fortalecia. Ao mesmo tempo em que os músculos se reerguiam, o coração também se erguia em confiança. Era como se o corpo e a alma caminhassem juntos em direção a algo maior, como se a dor tivesse se tornado a base sobre a qual Deus construía um testemunho de esperança. As pessoas ao redor começaram a notar essa mudança. Não viam apenas alguém que se recuperava, viam alguém transformado, com brilho nos olhos, com palavras que transmitiam encorajamento. O acidente que poderia ter gerado desespero estava gerando vida. Aquela cama de hospital, que poderia ter sido símbolo de derrota, estava se tornando púlpito improvisado, lugar onde cada visitante ouvia não apenas relatos médicos, mas testemunhos de fé. E isso contagiava. Pessoas entravam para visitar e saíam diferentes, como se tivessem recebido também uma dose de esperança para os seus próprios problemas. Os primeiros passos sem apoio foram o ápice de uma jornada que só poderia ser chamada de milagre. Ninguém esperava que acontecesse tão cedo. O corredor do hospital, testemunha silenciosa de tantos sofrimentos, agora se tornava palco de vitória. Cada passo dado ecoava não apenas nos ouvidos de quem estava presente, mas também no coração de quem acreditava em milagres. Não havia como conter as lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas de admiração diante do poder de Deus. E aqui está um detalhe que não pode ser ignorado. A recuperação não eliminou as cicatrizes. A perna ainda carregava marcas do acidente, lembranças visíveis de que algo grave havia acontecido. Mas até isso era parte do milagre, porque as cicatrizes não eram sinais de derrota, eram marcas de vitória. Eram testemunhos gravados na pele de que o impossível havia acontecido, de que a mão de Deus havia agido. E cada vez que ele olhava para aquelas marcas, não sentia vergonha, nem medo, mas gratidão. As cicatrizes contavam uma história de restauração. Talvez seja isso que torne os milagres ainda mais poderosos. Eles não apagam a dor, mas transformam a dor em testemunho. A perna quebrada se tornou uma história viva de que Deus não abandona,
de que ele entra nos detalhes, de que ele reconstrói o que parecia sem solução. E mais do que isso, a recuperação se tornou um convite a acreditar. Cada pessoa que ouvia sobre o processo era desafiada a enxergar que se Deus fez ali, Ele pode fazer em qualquer lugar, em qualquer vida, em qualquer circunstância. Os dias de hospital foram dando lugar a novas fases, e cada etapa trazia consigo uma nova prova de que o impossível estava acontecendo diante dos olhos. Já não era apenas sobre voltar a andar. Era sobre aprender a andar novamente com Deus, a depender dele para cada passo, a reconhecer que a vida não era apenas resultado de esforço humano, mas presente divino. O milagre da recuperação se tornava cada vez mais claro, não apenas como cura física, mas como renascimento espiritual. E é aqui que a história começa a tomar um rumo ainda mais profundo. Porque se até aqui a surpresa era a restauração do corpo, o que estava prestes a acontecer seria ainda maior. O milagre da recuperação física abriria caminho para uma transformação que iria além do visível, além do natural, algo que mexeria não apenas com ele, mas com todos ao seu redor. O processo estava apenas começando. E o que viria depois mostraria que os planos de Deus sempre superam qualquer expectativa humana. Os dias no hospital eram lentos, cheios de dor e incerteza. Os médicos eram claros, a fratura era grave demais, os ossos estavam em muitos fragmentos e a chance de voltar a andar normalmente era mínima. A ciência falava em meses de imobilização, anos de recuperação, talvez até limitações permanentes. Mas dentro daquele coração que havia encontrado Jesus, a perspectiva era outra. Havia dor, sim, mas agora também havia fé. Uma confiança silenciosa, mas firme, de que Deus estava presente em cada detalhe. O milagre começou de forma quase invisível. Primeiro, foram os pequenos sinais de cicatrização mais rápidos do que o esperado. Depois, movimentos sutis que surpreendiam os médicos. Cada exame parecia trazer mais perguntas do que respostas técnicas. Como um osso despedaçado podia se recompor com tanta precisão? Como alguém em estado tão delicado conseguia progredir em tão pouco tempo? Era como se mãos invisíveis estivessem reconstruindo aquilo que parecia impossível. A fisioterapia se tornou palco de surpresas. Exercícios que deveriam levar semanas para mostrar resultados se transformavam em avanços diários. O fisioterapeuta, acostumado a lidar com processos longos e dolorosos, via algo diferente ali. Cada passo, cada movimento, cada esforço parecia multiplicado por uma força que não era apenas humana. Era evidente que algo sobrenatural estava em ação. E quem acompanhava percebia. Não era apenas uma recuperação física, era uma mensagem de esperança viva. Cada conquista trazia lágrimas de gratidão. Quando conseguiu mover o pé, chorou. Quando conseguiu se sentar sozinho, louvou. Quando deu os primeiros passos com apoio, foi como atravessar um oceano inteiro. Cada vitória era vista como intervenção divina, como se Deus estivesse reconstruindo não só a perna, mas também a vida. Amigos, familiares e até os profissionais da saúde saíam impactados, muitos dizendo: "Isso é um milagre". E o mais impressionante era perceber que a transformação não se limitava ao corpo. Enquanto os ossos se regeneravam, o coração também se fortalecia. A fé crescia junto com a força física. O hospital deixou de ser apenas cenário de dor e se tornou lugar de encontro com Deus. As visitas não ouviam apenas relatos médicos, mas testemunhos de fé que tocavam e inspiravam. Pessoas entravam para consolar e saíam renovadas, com a certeza de que estavam diante de algo extraordinário. O dia em que deu os primeiros passos, sem apoio, foi inesquecível. O corredor do hospital, acostumado a cenas de sofrimento, se tornou palco de vitória.
Cada passo ecoava como declaração: Deus é maior do que qualquer diagnóstico. As lágrimas que desciam não eram de dor, mas de admiração diante do poder divino. E mesmo as cicatrizes que permaneceram na perna não eram marcas de derrota, mas troféus de vitória. Lembranças vivas de que o impossível tinha acontecido. Esse milagre se tornou um convite para todos que testemunhavam. Se Deus fez aqui, Ele pode fazer em qualquer lugar, em qualquer vida. O que parecia fim se transformou em novo começo. A recuperação deixou claro que não era apenas sobre caminhar de novo, mas sobre aprender a caminhar com Deus em cada detalhe, reconhecendo que cada passo era presente, cada respiração era graça, cada progresso era prova de amor. E ainda havia mais, porque o que Deus estava preparando ia além do corpo restaurado. O milagre da recuperação era apenas a porta de entrada para algo muito maior, algo que não se limitava ao visível, mas que transformaria também a missão, a voz e o testemunho que estava prestes a ecoar ainda mais longe. A recuperação do corpo era visível, surpreendente, até mesmo inexplicável. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo, algo que não podia ser medido em exames ou relatórios médicos. Era como se, a cada passo físico conquistado, uma nova camada da alma fosse também reconstruída. Porque não se tratava apenas de uma perna que voltava a sustentar o peso do corpo. Tratava-se de um coração que aprendia a sustentar novamente o peso da vida. A verdadeira transformação estava acontecendo por dentro. No início, ainda havia medo. O acidente tinha deixado marcas não apenas no corpo, mas também na mente. Bastava fechar os olhos para reviver o impacto, ouvir os sons, sentir de novo a fragilidade da própria existência. Mas foi exatamente nesse terreno de lembranças dolorosas que Deus começou a plantar sementes de esperança. Cada oração, que antes era apenas um pedido por alívio, começava a se transformar em diálogo, em intimidade, em aprendizado. A dor, que tantas vezes parecia insuportável, tornava-se sala de aula, onde o mestre ensinava lições sobre confiança, paciência e entrega. Foi nesse processo que ele descobriu que a fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer milagres, mas também confiar que Ele está presente mesmo quando o milagre ainda não aconteceu. Essa consciência transformou a forma de enfrentar os dias. O que antes era desespero se tornava expectativa. O que antes era lamento se tornava louvor. Até o silêncio do quarto de hospital passou a ser visto de maneira diferente, não como vazio, mas como espaço de encontro. Ali, em meio às paredes brancas e ao som das máquinas, nasceu uma espiritualidade viva, simples e verdadeira. As pessoas que o visitavam percebiam a diferença. Não viam apenas alguém se recuperando, viam alguém transformado. Os olhos que antes refletiam medo, agora transmitiam paz. As palavras que poderiam estar cheias de queixas se tornaram fontes de encorajamento. Muitos saíam dali inspirados, afirmando que a fé daquele sobrevivente os ajudava a enfrentar também suas próprias lutas. Era como se o testemunho tivesse começado antes mesmo de deixar o hospital. A transformação interior era tão nítida que impactava cada pessoa ao redor. O acidente que tinha poder para roubar sonhos acabou abrindo espaço para novos. O coração que estava preso ao medo agora se libertava para sonhar novamente, mas dessa vez com sonhos alinhados à vontade de Deus. A vida já não era vista como uma sequência de rotinas previsíveis, mas como um presente a ser vivido com propósito. E esse propósito nascia da certeza de que nada é em vão, de que cada lágrima pode ser usada por Deus para gerar algo maior. A cada passo da recuperação física surgia também uma nova compreensão espiritual. O corpo aprendia a caminhar de novo, mas o coração aprendia a caminhar em fé.
Era como se cada movimento fosse acompanhado por uma voz interior dizendo: eu estou contigo. Essa voz dava coragem para continuar, força para levantar e visão para enxergar além da dor. A transformação interior não apagava o passado, mas dava a ele um novo significado. O acidente deixava de ser apenas tragédia para se tornar ponto de partida de uma nova história. As cicatrizes, que poderiam ser motivo de vergonha, passaram a ser vistas como símbolos de vitória. Cada marca era um lembrete não do sofrimento, mas da presença de Deus em meio a ele. Era impossível olhar para a perna restaurada sem lembrar da fidelidade divina. Essa percepção moldava uma nova identidade, não mais vítima do acaso, mas sobrevivente pela graça. E essa nova identidade mudava tudo: a forma de falar, de se relacionar, de enxergar o futuro. A transformação interior também trouxe um senso profundo de missão. Não era apenas sobre viver, era sobre viver para testemunhar. Cada conversa se tornava oportunidade de compartilhar esperança. Cada encontro, uma chance de semear fé. Era como se Deus tivesse usado o acidente para abrir não só a perna que estava quebrada, mas também os olhos espirituais para ver a vida de uma maneira totalmente nova. E é aqui que a história ganha ainda mais força. Porque se até agora vimos um corpo restaurado e um coração transformado, o que estava prestes a acontecer ultrapassaria os limites de uma experiência individual. A transformação interior seria a base para algo ainda maior, algo que alcançaria não apenas ele, mas todos que viessem a ouvir o seu testemunho. Porque o que Deus faz em segredo, no íntimo, ele também revela em público para que muitos sejam alcançados. Chegar a esse ponto da jornada não é apenas olhar para trás e perceber o quanto já foi superado, mas também compreender que cada detalhe do caminho tem um propósito maior. A dor do acidente, as noites frias no hospital, o medo da solidão, o encontro inesperado com Jesus e a recuperação surpreendente do corpo não são capítulos isolados. Eles fazem parte de uma mesma narrativa, uma história que vai muito além de ossos restaurados. Porque o que realmente aconteceu não foi apenas uma cura física, foi uma transformação completa, de dentro para fora, que mudou a forma de viver, de sentir e de acreditar. A reflexão que nasce dessa experiência é simples e ao mesmo tempo profunda. Não existe dor desperdiçada quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. Aquilo que parecia o fim se transformou em começo, e aquilo que parecia derrota se revelou como vitória em processo. O que antes era uma pergunta desesperada: por que comigo? Agora se transformava em uma certeza tranquila. Deus estava comigo o tempo todo. Essa mudança de perspectiva não veio de um dia para o outro, mas foi construída passo a passo, lágrima por lágrima, oração por oração. Quando olhamos para a cruz, entendemos que o sofrimento nunca é o último capítulo. Jesus mesmo passou pela dor, pela solidão e pelo abandono, mas ao terceiro dia a vitória se manifestou. Essa verdade deixou de ser apenas um conceito distante e se tornou uma experiência viva. O sofrimento do acidente abriu espaço para compreender na prática o que significa ser sustentado por Deus em meio à dor. E essa compreensão muda tudo. Muda o olhar sobre o passado, muda a atitude no presente e muda as expectativas para o futuro. A fé não é apenas acreditar que o milagre vai acontecer. É acreditar que Deus está presente mesmo quando nada parece fazer sentido. É essa presença que transforma lágrimas em força, medo em coragem, silêncio em encontro. A reflexão final desse testemunho não é sobre como evitar a dor, mas sobre como atravessá-la com propósito. Porque a vida, inevitavelmente, vai trazer momentos de fragilidade, de quedas, de acidentes inesperados. Mas quando sabemos que existe um Deus que caminha ao nosso lado,
Esses momentos deixam de ser marcas de destruição e passam a ser sementes de transformação. Cada passo dado depois da recuperação é um lembrete vivo de que nada foi em vão. O corpo que antes estava limitado agora anda com gratidão. O coração que antes estava quebrado agora pulsa com esperança. As cicatrizes não desapareceram, mas contam uma história que inspira. E essa história não pertence apenas a quem viveu o acidente. Ela pertence a todos que escutam, a todos que também carregam dores e que podem encontrar em Cristo o mesmo alívio, a mesma restauração, a mesma presença de amor. O mais poderoso dessa reflexão é perceber que o milagre não foi um evento isolado, mas o início de uma caminhada nova. Porque quando alguém encontra Jesus de verdade, nunca mais volta a ser o mesmo. A transformação se torna contínua, o propósito se renova todos os dias, e a vida passa a ser vivida como testemunho. Testemunho de que milagres existem, de que Deus não falha, de que a fé é capaz de mover montanhas. E talvez você, que acompanha essa história, esteja agora refletindo sobre a sua própria vida. Talvez suas dores sejam diferentes, talvez seus ossos não estejam quebrados, mas o seu coração sim. Talvez as suas cicatrizes sejam invisíveis, mas ainda assim pesadas. Saiba que essa mesma esperança está disponível para você, porque o Deus que agiu ali é o mesmo que pode agir na sua vida hoje. O mesmo amor que sustentou no hospital é o amor que pode sustentar você agora, onde quer que esteja. Essa reflexão não fecha a história, pelo contrário, ela abre espaço para algo ainda maior. Porque se o corpo foi restaurado e o coração foi transformado, o que vem depois é o eco desse testemunho se espalhando, alcançando outros corações, acendendo novas esperanças, gerando fé em quem já não acreditava mais. É a prova de que quando Deus age, Ele não age apenas para um, mas para muitos. Se essa história falou com você, se em algum momento do caminho você sentiu seu coração se identificar com a dor, com o silêncio ou com o milagre, então saiba que isso não aconteceu por acaso. Deus usa testemunhos vivos para tocar corações, para lembrar que Ele continua presente, continua agindo, continua transformando vidas. E se Ele fez na vida de alguém que estava despedaçado, Ele também pode fazer na sua. É por isso que eu quero te convidar a não deixar essa mensagem parar em você. Se inscreva agora no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu joinha nesse vídeo. Cada gesto seu ajuda a espalhar ainda mais esses relatos de fé, milagres reais e experiências profundas com Deus e com Jesus. Quanto mais longe essa mensagem chegar, mais corações podem ser alcançados, mais pessoas podem ter suas esperanças renovadas. E eu vou além. Compartilhe aqui nos comentários o seu próprio testemunho. Conte a sua experiência. Divida conosco aquilo que Deus já fez na sua vida. Pode ser uma palavra, uma frase, um acontecimento marcante. Nós queremos ouvir você. Este espaço não é apenas sobre histórias contadas, mas sobre vidas conectadas, sobre uma comunidade que cresce unida, fortalecendo uns aos outros pela fé. Quem sabe a sua história não seja a próxima a inspirar milhares de pessoas. Esse é o momento de nos unirmos em propósito, de coração a coração, de vida em vida, espalhando a mensagem de que milagres acontecem e de que Jesus continua restaurando, curando e transformando. O testemunho que você ouviu aqui é apenas um entre tantos, e cada novo relato fortalece ainda mais essa corrente de esperança. Então, não se cale, deixe a sua marca aqui. Se inscreva, ative o sino, curta este vídeo e principalmente compartilhe seu testemunho. Juntos, podemos ser instrumentos para que a fé alcance quem mais precisa ouvir que nunca está sozinho.